Este é o supraespinhal, está acima da espinha. E esse é o infraespinhal, está abaixo da espinha. Beleza? Essa musculatura, ela faz o quê? Ela puxa na lateral, né, por trás, segura lá no tubérculo maior do húmero e puxa ele para dentro. Então é como se ele pegasse aqui na parte posterior e puxasse ele para dentro. Ele segura lá e traciona ele. Uma outra função, pelo posicionamento de inserção dele, é justamente fazer uma rotação externa. Então ele gira, quando a gente gira o braço para fora, faz uma rotação externa, que eu vou mostrar para vocês depois a movimentação, ele está ativando também. Mas uma das funções dele é manter a estabilidade da articulação glenomeral aqui, tá? Da cabeça do húmero dentro da cavidade glenomeral. Perfeito? E aí nós temos aqui o redondo menor, que é essa musculatura que, ó, a gente tem aqui o supraespinhal, fixando bem aqui nesse ponto, ó, acima, tá? Vindo, passando aqui por baixo da espinha, se inserindo aqui na cavidade supraespinhal. Nós temos aqui a região infraespinhal, que fica bem abaixo da espinha, com o músculo infraespinhal, e nós temos o músculo redondo menor, que se insere logo abaixo aqui também. Essa região aqui é o tubérculo, tá? Maior do húmero. E aí você tem a tração dele em inserção. Tanto a sua... Lembra quando a gente decompôs os vetores? Tanto uma composição de vetor que faz a coaptação, quanto pela posição de inserção dele, se ele ativar mantendo os seus antagonistas relaxados, ele faz uma rotação do braço. O que seria essa rotação? Seria fazer esse movimento aqui, ó, para fora, tá? E aí nós temos aqui na região da frente, né, na vista anterior, nós temos aqui o subescapular. Agora sim, subescapular, tá? Ou seja, ele está por baixo da escápula, perfeito? Ele está bem nessa região anterior. Então, aqui nessa borda, ó, nessa parte aqui mais afastada, mais medial da nossa escápula, nós temos a inserção do serrátil anterior, que passa pela frente e se insere nas costelas. Atrás do serrátil anterior e entre a clavícula, fazendo um sanduíche, né, entre o serrátil anterior e a clavícula, nós temos o músculo subescapular. E ele se insere no tubérculo menor do húmero. Vocês lembram quais são essas estruturas aqui? Tubérculo menor, tubérculo maior? A professora Ana chegou a mostrar para vocês? Mostrou? Beleza? E ele se inserindo aqui na frente, ele faz essa tração anterior. Perceba que em equivalência motora, em equivalência de fibras musculares, a gente tem quase que equiparado. Apesar de eu ter três musculaturas na região posterior, que é o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor, fazendo a coaptação na região posterior da escápula, trazendo ela para dentro e favorecendo aí as possibilidades de rotação, eu tenho na região anterior o subescapular também com relativa massa muscular proporcional, garantindo a estabilidade. E uma das coisas que a gente tem que entender é que toda a estabilidade articular, toda a estabilidade de estrutura, ela precisa ter o equilíbrio muscular. Se eu tenho uma musculatura muito mais forte que a outra, eu gero um desequilíbrio muscular. Se eu gero um desequilíbrio muscular, eu não tenho a melhor da função. Por isso que nós temos aqui, em termos relativos, uma massa muscular muito próxima. Se a gente for comparar aqui, ó,
o desenvolvimento muscular da região do subescapular e formos comparar com a porção, né, tanto do redondo menor, do infra e o do supraespinhal, nós vamos ver que aparentemente nós temos aí uma massa muscular bem equilibrada, naturalmente. Então ela faz toda a coaptação, ela pega e abraça essa musculatura, essa região e fixa ali. A estabilidade dessa estrutura, ela é garantida única e exclusivamente por esse grupamento muscular? Não. Esse grupamento muscular, ele é o principal para manter a estabilidade na região, mas ele não é o único. Nós temos aí o bíceps, que nós vamos falar, da cabeça longa do bíceps, que passa bem nessa região aqui, se insere lá dentro, eu vou mostrar para vocês depois. Nós temos o deltoide, que faz esse arredondamento do nosso ombro, que se fixa aqui, fazendo toda a coaptação, mantendo essa estrutura. Então, nós temos outros músculos ali que vão garantir. Mas é inegável dizer que o manguito rotador ele é o principal estabilizador dessa região, da articulação glenohumeral. E ela funciona e ela atua de forma harmônica quando nós pensamos em atividade de movimentação do membro superior, associando a estabilidade escapular com a estabilidade glenohumeral. Professor, Oi? então, só para esclarecer, o manguito rotador não é um músculo, é um conjunto, né? Quando se referir ao manguito rotador, ele é um conjunto de músculo, não um músculo isolado. Exatamente. É o conjunto desses quatro músculos. É um grupo. É o tal do manguito rotador. Que muita gente fala, né? Ah, quando você vai estabilizar, poxa, eu tô com dor no ombro, aí o médico prescreve lá, fortalecer manguito rotador, né? Fala-se muito disso, manguito rotador, manguito rotador. Por quê? Você precisa atuar com essa musculatura aí. Se você tiver, tiver a possibilidade de pegar um elástico, aí dessas borrachas mesmo de elástico de academia, segurar ela aqui assim, ó, né, mantendo ombros relaxados e cotovelos a 90 graus e fizer o afastamento da mão aqui, você vai sentir bastante dessa musculatura que faz a rotação externa atuando. E associado a isso, você vai perceber que quando você começar a ativar, toda a musculatura em torno da escápula vai também ativar. Justamente porque você precisa garantir uma boa base de ativação ali. Então, manter a boa estabilidade nessa região de manguito rotador, ela é fundamental. Se eu tenho um ritmo escapular perfeito, mas eu não tenho uma boa estabilidade do meu manguito rotador, eu tenho déficit em alteração. Se eu tenho déficit no meu manguito rotador, eu vou sobrecarregar a minha cintura escapular. O meu ritmo escapular vai estar comprometido. Então, tudo que eu faço na escápula afeta a minha articulação glenohumeral e tudo que afeta a minha articulação de instabilidade glenohumeral afeta o meu ritmo escapular. Então não tem como dissociar. Apesar de que didaticamente a gente está passando ponto a ponto, eu não tenho como separar. Porque esses dois vão atuar, é, esses dois pontos articulares vão atuar de forma harmônica. Qualquer alteração que tiver aqui vai gerar uma compensação. E aí vai gerar uma ineficiência muscular e uma ineficiência do gesto motor.